Agora em 2025, você está planejando abrir o seu negócio, a sua microempresa, ou você é MEI, está planejando em fazer a transformação do seu negócio, aumentar o faturamento, contratar mais pessoas e o MEI já não está comportando o seu crescimento? Nesse vídeo, eu venho trazer para você uma explicação ampla de como funciona esse processo de abertura e transformação da empresa e principalmente venho trazendo os valores para que você tenha noção de qual o custo disso, né? Em qual momento essa transformação ou essa abertura acontece. Para quem não me conhece, eu me chamo Mila, sou contadora. Há mais de 6 anos ajudo empresários a transformarem o seu negócio. Então, inicialmente, eu vou te convidar para acompanhar comigo na tela o documento que eu sempre envio para os meus clientes acompanharem até mesmo o processo de regularização da empresa deles. Então, inicialmente, o que vocês precisam entender? Até para a gente introduzir e chegar ao ponto da transformação ou da abertura. Primeiramente, é necessário a gente entender que dentro da empresa, estrutura, a gente precisa ter uma natureza jurídica, né? Aquela natureza que determina quantos sócios a empresa vai ter, se vai ser uma empresa só com sócio, ou se vai ter 2 ou mais sócios. Então, a natureza jurídica, ela é o primeiro fator fundamental para a gente direcionar o tipo da empresa para a abertura. Então, hoje a gente chama uma empresa quando tem um sócio de unipessoal limitada, com 2 ou mais sócios limitada. Era utilizado muito aquela empresa Eireli, né? Muita gente conhece, mas ela foi descontinuada. Tem as sociedades anônimas, né? Que é quando tem participações de acionistas e assim por diante. O que é usual, né? A abertura da natureza jurídica, quando você é apenas um sócio, é identificado ali no contrato social como unipessoal, com o seu nome ali de administrador da empresa. 2 ou mais, a empresa de responsabilidade limitada. Então, essa natureza jurídica, ela vai no contrato social e até mesmo nas diretrizes da empresa de quem vai administrar e quem tem a responsabilidade civil perante ela. Depois, você tem que pensar em questão ao porte da sua empresa, né? Como eu falei no vídeo, talvez tem pessoas que já vão iniciar uma empresa já sabendo que o faturamento, porque o porte nada mais é do que ela fatura, né? Qual que é o volume de vendas. Então, tem pessoas que vão iniciar uma empresa e já tem uma perspectiva de ganho muito maior. Ou que já tem um planejamento, ou começou sem abrir uma empresa, formalmente falando, mas já está em funcionamento. Então, o faturamento é determinante para a gente entender o porte. Então, hoje, para você entender os portes da empresa, um empresário ele pode ser MEI. Então, o microempreendedor individual ele pode faturar até 81 mil por ano, mas tem algumas atividades que são permitidas e outras não. A microempresa, que é essa que a gente vai abordar bem aqui, que é quando já o faturamento anual já não está mais dentro desse patamar, então é necessário fazer a transformação para uma microempresa, que ela pode faturar ali para se enquadrar como porte de microempresa até 360 mil por ano, isso anualmente, tá, gente? E eu até vou fazer uma simulação aqui para vocês entenderem. Então, 81 do MEI dividido por 12 daria uma média de 6.750. E os 360 em 12 meses, 30 mil, uma média mensal. Então, nesse ponto, a análise do porte ela é feita por um período, né? Anualmente ali no período. Então, a microempresa ela pode faturar até esse valor de 360 mil para se enquadrar como o porte de microempresa. Mas isso não impede. Então eu posso ficar preocupado porque eu quero faturar mais. Então, se você não tem a perspectiva de já entrar como uma empresa de pequeno porte, que fatura de 360 a 4 milhões e 800, você pode passar, a partir do momento que você abre uma microempresa, gradativamente para empresa de pequeno porte. E aí a gente tem as empresas de médio porte e as empresas de grande porte e, consequentemente, os seus faturamentos. Então, sempre a empresa ela vai ter a natureza jurídica, no caso de MEI, ele é um empresário individual,
né? Se for uma microempresa, ou ela é um sócio unipessoal ou uma limitada. O poste da empresa, quando é MEI, ele pode faturar até 81 mil. E microempresa e as demais, elas têm as suas tabelas, né? As suas faixas de faturamento. E depois disso, né, que a gente entende quem são os sócios, entende mais ou menos o planejamento ali de uma perspectiva de faturamento, ou se ele já existe, qual é esse valor, nós temos que pensar no regime de tributação. Hoje no Brasil a gente usa 3 tipos, né? Muito usual esses 3 tipos, que são o lucro presumido, o lucro real e o simples nacional. Nesse exemplo que eu vou destacar nesse vídeo, eu vou falar sobre o Simples Nacional. Mas já de antemão, eu te aconselho a fazer um planejamento tributário, porque dependendo do valor do seu faturamento, talvez o Simples não seja o regime mais adequado, né, para a sua situação. Então, não deixe de procurar um profissional habilitado para que faça todo esse acompanhamento e esse planejamento junto com você. Mas, geralmente, quem está iniciando um negócio, né, inicialmente tem um faturamento que vai crescer, né, que não tem um boom, geralmente, né, um faturamento extraordinário no primeiro mês, vai começar a consolidar a empresa, geralmente, o Simples, dependendo também da atividade, ele é o indicado. Então, nesse caso aqui, escolhemos o regime de tributação do Simples Nacional, para vocês entenderem a lógica por trás, né, do regime de tributação. Porque quando você é MEI, o regime tributário é Simples Nacional, porém você paga uma guia fixa de hoje, né, em 2025, com o ajuste do salário mínimo, vai para R$80, algumas atividades, outras 70 e poucos. Então, é um valor fixo. Aqui, quando você passa a ser microempresa, a tributação ela é sobre o faturamento, sobre o que entra, né, na sua empresa, sobre as vendas. E aí, no exemplo, você tem uma empresa, um faturamento de 15 mil, e aí eu vou dar vários exemplos, quando você for comércio, indústria, serviços gerais, mão de obra e serviços de conselho, que no caso são os médicos, fisioterapeutas, advogados, etc. O que acontece? O Simples Nacional, ele é tributado por alíquotas. Então, se você fatura 15 mil e você é um comércio, sobre os 15 mil, aplica-se uma alíquota de 4%. Então, seu imposto mensal será de R$600. Então, esse imposto você já tem que calcular ele no seu preço de venda, por exemplo. Porque é esse valor que você vai repassar para o seu consumidor final. Então, você faturando, é necessário fazer os cálculos e recolher uma guia de R$600. Se você é da indústria, 4,5%. Então, sobre os 15 mil, R$675. Se você é serviços gerais, o que é isso? Pintor, parte de beleza, né? O pessoal que faz serviço de manutenção. Nesse quesito, eles são um pouco mais onerosos, né? Aqui já é a parte de serviços em gerais, 6% da tributação. Então, 15 mil você faturando sendo um serviços em gerais, desses serviços que eu comentei, e entre outros, né? Você pode até deixar no comentário o tipo de serviço que você tem, eu te falo qual a alíquota ali que você vai ter enquadrado, qual que são esses anexos. Então, R$900. Fotografia entra aqui, o pessoal que tira fotos, né? Faz edições de revista, na parte de serigrafia. Então, entra aqui esses profissionais, entre outros. Agora, quando é mão de obra, por isso que eu pedi desculpa, por conta que aqui entra o pintor, entra o pessoal que trabalha um pouco na construção civil, né? A gente tem que analisar ali o ponto do trabalho que encaixe dentro de mão de obra. O pessoal que tem empresa de limpeza, construção civil, entra aqui na parte dos 4,5. Então, aqui já é um anexo 4, mas ele se equipara à alíquota da indústria. Então, faturou 15 mil, R$675 de imposto mensal. Agora tem os serviços de conselho. O que é esses serviços de conselho? Que são os profissionais habilitados, né? Fisioterapeutas, médicos, que tem um conselho por trás. Esses faturou os 15 mil reais, alíquota geral 15,5%. Então, sobre os 15 mil, 2.325.
Ah, Mila, por que tem essa oscilação? Porque entende-se que, né, comércio tem um lucro menor, prestadores de serviço tem um lucro maior, e aí também a capacidade de pagamento e assim por diante. Então, a regra é essa. Na parte do pessoal da área da saúde, por exemplo, os médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, que tem o anexo 5 como obrigatoriedade nesse regime do Simples Nacional, vocês podem olhar aqui nu e cru muito alto, muito caro. Meu Deus, eu não vou fazer essa transformação. Mas nós temos uma estratégia tributária de usar um fator, né, uma estratégia mesmo, dentro da legislação, não é sonegação fiscal, de tributar esses mesmos 15% no 6% dos serviços em gerais. Então, se você é o profissional da área da saúde, eu tenho alguns vídeos já falando sobre essa estratégia, mas também me chame para uma consultoria. Eu teria o prazer de analisar o seu caso e a gente olhar uma melhor estratégia tributária. Mas então, nesse vídeo, eu quero que você entenda que inicialmente é os 15,5%, mas tem uma forma da gente jogar ele para os 6% e trazer uma redução de imposto dentro da legislação, tá? E muito importante, essa simulação de faturamento eu trouxe até 15 mil. Mas a partir do momento que você fatura mais, essas alíquotas vão aumentando. Então aqui as alíquotas apresentadas é até 15 mil. Então vai aumentando. Então aqui começa 4, aumentou um pouco, vai para 4,1, 4,2. E aí conforme seu faturamento for aumentando, essa alíquota vai aumentando também. Então o anexo 1 comércio, por exemplo, pode chegar em um determinado faturamento que ele pague 10% de imposto. Pode sim. Então, porque o faturamento, que é no caso do porte da empresa, ele influencia na alíquota sim. Então, se faturou até 15 mil, segue essa regra. Se faturou a mais do que 15 mil, a gente tem que calcular a alíquota efetiva. Então, por isso que cada caso é um caso, tem que ser analisado. Mas inicialmente é isso aqui, tá? Para aqueles que têm o comércio ou compras para uso e consumo, é importante analisar também um imposto que possa ter de default de uso e consumo e para consumidor final, dependendo da situação, tá? Então, isso aqui eu deixo só como alerta, mas tem que consultar, porque depende da legislação do seu estado sobre essa questão do default, que é quando você compra para você usar ou quando você vende e precisa pagar ali na venda, né, para consumidor final. Tem algumas exceções que nesse vídeo eu não vou explicar, que a intenção é vocês saberem, em média, quanto que ficaria isso e como que funciona, né? Serviço, nessa parte mais específica, eu aconselho muito a consultoria e o profissional habilitado para analisar o seu caso específico. Então, decidiu, vou fazer o desenquadramento, é isso mesmo que eu quero, é o que eu preciso, porque, por exemplo, quem é MEI tem um teto de faturamento, né? A partir do momento que excede esse valor, tem a obrigatoriedade de desenquadrar. Ah, eu sou profissional da saúde, não posso ser MEI, então já tenho que abrir já uma microempresa. Então, nesse momento, a abertura e a alteração da empresa, que é quando é MEI, se torna ME, gira em torno desses valores para microempresa, empresa de pequeno porte. Então, beleza, você vai ter que abrir ou fazer essa alteração da empresa. O que você tem que pensar em taxas? Porque quem era MEI não tinha esse pagamento dessas taxas, mas agora como microempresa não é isento. Lembrando que, já de antemão, esses valores são baseados em 2024, eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2025, são referentes a valores de 2024, vão ter reajustes em 2025, e são valores do município de Goiânia. Se você é de outro município, de outro estado, é importante que você veja no município, no estado de vocês, a questão desses valores, porque pode mudar de um município para outro. E pode chegar a acrescentar uma taxa ou outra, ou até mesmo tirar. Tem municípios que às vezes não cobram a taxa da prefeitura de cadastro. Então, assim, são situações. Mas o grosso modo da maioria das prefeituras, elas vão cobrar essa taxa, tá? Então, isso é um conteúdo do valor das taxas aproximados aqui para a Goiânia, com base nas operações de 2024, que está recente, e para outros municípios, aconselho a fazer a consulta previamente, tá bom? Então,
Taxas gerais. Quando você precisa fazer essa abertura ou alteração, precisa pagar todas essas taxas, número oficial, e aí eu vou fazer na somatória junto com vocês. Então, o número oficial e o uso do solo, que aqui em Goiânia é o mesmo valor, o que é isso? É para identificar o número do local da empresa, pode ser endereço comercial ou apenas o endereço fiscal, não tem problema, é uma dúvida muito comum das pessoas acharem que precisa ter um endereço comercial. Uso solo é para saber se aquela atividade é permitida nesse endereço. Então, a taxa de alteração, por exemplo, e de abertura tem os valores diferentes, mas para vocês terem uma média. O valor do cadastro da prefeitura, a taxa do bombeiro, e essa taxa do bombeiro, ela varia, porque depende do tamanho, do potencial de risco e assim por diante. Taxa de localização e funcionamento, também nós temos o valor dela, que essa aqui você vai pagar todos os anos. As demais, e a do bombeiro também, bombeiro e de funcionamento você paga todos os anos. As demais não, é só no momento da abertura ou da alteração. E é necessário você fazer um certificado digital. Se você tem a senha do Golf nível ouro, não precisa de pessoa física. Se você tem Se não tem, tem que fazer os dois. Mas eu vou colocar que vocês têm a senha do Golf, né? Porque agora dá para fazer assinatura digital através da senha do Golf. Deixa eu fazer os cálculos aqui que eu me perdi na explicação. Então, 262, mais 202 aqui, 164, mais 239 e 188. É isso mesmo. 1.290,10 de taxa, tá? Então, esse é o valor aproximado de taxas que você vai ter que investir nesse primeiro momento. E essas taxas são taxas que vão saindo e você vai pagando. Então, eu coloquei até na ordem que eu emito aqui para ir o processo fluindo, né? O processo andando. Então, vai emitindo essas primeiro para depois chegar ali no final e pegar o alvará de localização em funcionamento. E aí eu coloco aqui, taxas a depender da atividade. O que essas taxas a depender da atividade? Por exemplo, para a entidade de classe, então médicos, fisioterapeutas, advogados, educador físico, precisa registrar esse CNPJ lá no conselho de classe. Então tem que mostrar para o conselho de classe que aquela empresa, para aquela atividade específica que é regida pelo aquele conselho, está aberta. E aí todo ano tem que fazer o registro e o pagamento dessa taxa. Na verdade, o pagamento da taxa, que o registro é feito uma única vez. Então, por isso que eu não coloquei o valor, porque cada conselho tem o seu valor de anuidade, né? Da vigilância sanitária, não são todas as atividades que precisam. Geralmente, as atividades que exigem de manipulação de alimentos, produtos de consumo doméstico e manipulação com a vida. Então, profissionais da área da saúde, né, que têm contato com o ser humano. Então, esses precisam da taxa da vigilância sanitária também. E essa taxa da vigilância sanitária depende do tamanho da sua clínica, por exemplo, depende da sua estrutura, como que você vai atuar. E essa taxa ela é cobrada, sim, para esse tipo de atividade. Como também a taxa da AMA. Não necessariamente, nem todas as empresas precisam ter, mas a ideia é o quê? Que todas aquelas atividades que gerem algum resíduo, pode ser sonoro, poluição do ar, precisam de estar pagando a taxa da AMA, da licença da AMA anualmente, ou fazer até mesmo projetos, né? Para identificar que aquela empresa é viável. Então, a gente precisa solicitar a licença da AMA também. E aí, depender da atividade, depender também da estrutura da sua empresa, tá bom? Então, essas 3 taxas não se aplicam a todo mundo. Tem empresas e atividades que é só até aqui. E tem empresas que necessitam de acrescentar mais esses custos de taxas adicionais. E aí, consequentemente, o profissional por trás, que é os honorários profissionais, você vai ter que contratar alguém para fazer. E esse valor dos honorários profissionais depende da complexibilidade da abertura da empresa, da sua empresa. Então, como você viu, tem empresas que precisam de muito mais coisas e outras menos. Então, para vocês terem noção, ele precisa fazer todo esse trabalho. Então, ele pode cobrar valores pela demanda do trabalho, né?
E aí eu aconselho também a consultar e fazer orçamento com um profissional da sua confiança. Então, esse é o honorário profissional, é somente nessa abertura, esse honorário profissional específico, né, da abertura e da transformação é só essa vez, tá? E aí vocês vêm para um outro passo, né? A empresa está aberta, consegui abrir empresa. Mensal, Mila, o que eu tenho que me preocupar? Se você tem funcionários, vai registrar funcionário, você vai ter o salário, FGTS de 8%, o INSS que é descontado dele, mas você tem que fazer o repasse, e algumas obrigações, né? Se a convenção coletiva exige o vale transporte, benefício, algumas situações que específicas desse funcionário. Então, você pode ter esse custo. Não tem um funcionário, mas tem a parte do seu prolabore, que aí é definido o seu salário, que você vai trabalhar nessa empresa, e sobre esse salário a gente tem uma arrecadação de 11% para o INSS e o imposto de renda depende da tabela. Então, a tabela está aqui a título de observação, mas a ideia é o quê? Esse salário pode sim influenciar imposto de renda também, mas os 11% é certo ali do INSS. E você também vai precisar, a partir do momento que abrir empresa, ter uma consultoria contábil que te acompanhe, tá? E essa consultoria contábil depende de cada profissional. Não é um valor tabelado. E também não significa que tem que ser, porque depende da sua demanda. Depende do que você exige do profissional, do que você vai precisar do funcional. Eu aqui divido em 3 planos, né? O plano essencial, gerencial e estratégico. E todos eles eu diferencio para serviço, comércio e serviço e comércio, porque tem empresas que têm os dois. O que demanda é a questão da necessidade da sua empresa. De certa forma, o plano essencial, o que é o essencial? Tem que manter as rotinas contábeis, tem que ter pelo menos o seu prolabore ali, a consultoria, o atendimento. Então, o básico disso, a empresa precisa ter. E aí isso pode variar de estado para estado, de profissional para profissional, porque depende da qualidade do serviço que ele vai te entregar. Então, pode ser serviço de 500, 1.000, 2.000, 3, 5.000, depende. O essencial, ele vai basear naquilo, na necessidade básica da empresa. O gerencial já vem mais na parte de gestão, né? No meu caso, eu tenho esse plano gerencial, que eu auxilio também na consultoria financeira. E o plano estratégico é quando tem a empresa no momento de expansão, que ela precisa de um suporte maior em questão de planejamento trimestral, semestral e assim por diante. Mas independentemente do estilo, não é obrigado, né? Você ter o plano melhor ou aquela consultoria contábil melhor. Não é obrigado por lei, insista ter tudo que você precisa da empresa em um único profissional. Não é isso. Mas pelo menos o básico, que é o plano essencial, ou, por exemplo, uma contabilidade básica, você precisa ter para manter essa empresa ativa, tá? E todos os funcionamentos, né? Toda a estrutura de funcionamento da empresa é esse profissional que vai te passar. E é isso, gente. Esse vídeo eu quis trazer para vocês essas informações. Fico agradecida a você que esteve até aqui acompanhando e eu te vejo no próximo vídeo.